Deus. Nós estamos estudando aqui, nesta oportunidade de domingo à noite, esse livro precioso de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, estudando a terceira viagem missionária. Olha aí na sua Bíblia, antes de eu ler o texto, vocês observem bem capítulo 18, a partir do versículo 24. Nós temos aí o início da terceira viagem missionária, que vai terminar no capítulo 21, no versículo 16, quando Paulo chega em Jerusalém e entrega a oferta que ele tinha recolhido na região da Macedônia, da Acaia, e tinha levado então para os irmãos em Jerusalém. Então, essa terceira viagem missionária compreende estes capítulos e versículos do livro de Atos, 18, 24 até 21, 16. Quero meditar com os irmãos hoje nesse texto. Como amanhã é feriado, você vai fazer um desafio de ler a viagem missionária toda manhã, né? Então amanhã você acorda mais cedo e vai ler a viagem inteira. Eu vou ler com os irmãos apenas o capítulo 20, versículo 17 até o versículo 38. A conversa de Paulo com os presbíteros que estavam lá na cidade de Éfeso e encontra com eles na cidade de Mileto. Então vamos ver aí esse encontro maravilhoso de Paulo com os presbíteros da igreja lá na cidade de Mileto. Os presbíteros eram da igreja de Éfeso e foram encontrar com o apóstolo Paulo lá. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 20, versículos 17 até o versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontravam com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam ciladas e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus.
mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veria o seu rosto. Acompanharam-no até o navio. Que Deus aplique no nosso coração essa palavra poderosa e nós possamos verdadeiramente tirar proveito dessa palavra santa hoje. Amém, queridos irmãos? Muito bem. Na realidade, essa terceira viagem missionária, uma grande viagem, a maior de todas elas, e com certeza também a viagem extremamente bem sucedida. Paulo vai andar aí por por grande parte da Ásia e muito especificamente o que se chamava naquela época de Ásia Menor e também na Europa, pregando o Evangelho no poder do Espírito Santo. Toda essa viagem missionária, que começa aí no versículo 23 do capítulo 18 e vai até o versículo 16 do capítulo 21, ela compreendeu cerca de 4 anos, essa viagem, do ano 54 até o ano 58, provavelmente um pouquinho mais, inclusive, de 4 anos. E a despeito das adversidades, essa viagem foi extremamente bem sucedida. Ao finalizar a segunda viagem, capítulo 18, aí mesmo, no versículo 23, no finalzinho já da segunda viagem, diz o texto para nós que, chegando a Cesareia, desembarcou, subiu a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. E olha o versículo 23 do capítulo 18. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia, da Frígia, confirmando todos os discípulos. E sucedeu, diz o texto, passando ali algum tempo na cidade de Antioquia da Síria, certamente cerca de 6 meses. Então, entre a segunda viagem missionária e a terceira, nós temos aí provavelmente um período de 6 meses que Paulo ficou na cidade de Antioquia da Síria. Era o verdadeiro quartel-general, a igreja missionária. Por isso que eu sempre digo, e o desejo do coração do pastor Marcos, é que a nossa igreja de Cuiabá seja uma verdadeira Antioquia, uma igreja de crentes fiéis, de homens sérios, mulheres que verdadeiramente estavam comprometidas com o Senhor e com missões. Essa igreja patrocinou a primeira, patrocinou a segunda e patrocinou a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Depois de 6 meses, então, ele sai dessa cidade e o texto diz, indo para a região da Galácia, da Frígia, também da Cilícia. Primeiro passa na região da Cilícia, que Lucas não menciona aqui, mas ele passou lá. Tarso, a cidade natal de Paulo, ficava na Cilícia. E depois ele vai então para a Frígia e vai para a Galácia, lá visitando todas aquelas igrejas, aquelas cidades que tinham sido fundadas na primeira viagem missionária e na segunda viagem missionária. Muitos ali já conhecidos do apóstolo Paulo, discípulos verdadeiros do Evangelho, estavam servindo ao Senhor naqueles lugares. E Paulo agora sai para a terceira viagem missionária. E um detalhe interessante, o Lucas, o escritor desse livro, ele não narra aqui a respeito das pessoas que originalmente saíram com o apóstolo Paulo da cidade de Antioquia da Síria. Ele não diz. Aí nós não sabemos quem é que sai com o apóstolo Paulo. Mais adiante, nós vemos então o apóstolo Paulo com Timóteo, lá encontrando com Timóteo novamente, depois encontrando com Lucas e outras pessoas vão agregar a equipe. Mas nesse primeiro momento, ele só fala do apóstolo Paulo saindo da cidade de Antioquia e passando então pelas cidades, sua cidade natal, de Tarso, depois por Derbe, depois por Listra, depois por Icônio, depois por Antioquia da Pisídia. E essa região aí de Antioquia da Pisídia é o que aqui na Bíblia está chamando de Galácia.
e é para lá que ele escreve a carta aos Gálatas depois. Então, os Gálatas eram os que compunham essas 4 cidades, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Esses são os destinatários da carta aos Gálatas. Pois bem, a intenção dessa terceira viagem foi praticamente a mesma da segunda viagem. Os objetivos da terceira viagem são praticamente os mesmos, com alguns detalhes. Por exemplo, o primeiro grande objetivo do apóstolo Paulo em voltar para a terceira viagem missionária e fazendo aí boa parte dessa viagem, o mesmo caminho que já tinha feito antes, era exatamente o de fortalecer os crentes e as igrejas plantadas anteriormente. Mas com um detalhe, nessa terceira viagem, o interesse do apóstolo Paulo era livrar os irmãos de heresias que já estavam adentrando as igrejas naquela época. Então, a grande preocupação do apóstolo Paulo nessa terceira viagem era desfazer o dano causado por aquelas heresias que já estavam se espalhando no seio das igrejas, disseminadas por homens inescrupulosos, por homens opositores ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos deles saídos de dentro das próprias igrejas. Então vocês vão ver, e depois nas cartas, o apóstolo Paulo tratando severamente, rigidamente, contra os hereges que estavam lá adentrando os arraiais evangélicos. A grande preocupação do apóstolo Paulo com a doutrina. Segundo objetivo era levar o evangelho às cidades ainda não evangelizadas. Então, na segunda viagem, o interesse do apóstolo Paulo era fortalecer os crentes, as igrejas e alcançar novas regiões, novos lugares. Mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar, por exemplo, na Ásia. Quando o apóstolo Paulo fala da Ásia, na realidade aí ele está falando da parte do litoral, o que historicamente nós vamos chamar de Ásia Menor. Toda essa região seria a Ásia. Mas quando ele se refere aqui na Bíblia, que ele, na segunda viagem, desejou ir para a Ásia e o Espírito de Cristo não deixou, ele estava falando da Ásia Menor, estava falando mais especificamente de Éfeso. Na segunda viagem missionária, ele desejou ir a Éfeso. Quando ele estava voltando, ele parou e disse para os irmãos, e ele não pôde ficar, ele disse, olha, Deus permitindo, eu voltarei e estarei com vocês. Então o que nós temos agora, na terceira viagem, é o cumprimento da palavra de Paulo, Deus honrando a palavra de Paulo, e ele podendo voltar, agora sim, para a cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso se tornou o grande quartel-general do apóstolo Paulo. Foi o lugar que ele ficou mais tempo. Ele ficou, ao todo, 3 anos na cidade de Éfeso. E ali, ele realmente foi muito usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, aí ele chega na cidade de Antioquia da Pisídia, e agora, ao invés dele ir para o norte, ao invés dele ir lá para Bitínia, lá para o Ponto, lá para cima, perto do Mar Negro, não. Ele vai agora cumprir a sua palavra e desce, vai para a Ásia, vai para Éfeso. E ele então se instala ali na cidade de Éfeso, como eu disse, por 3 anos. E é bem provável que todas as igrejas da Ásia Menor tenham sido fundadas nesse tempo de 3 anos. Se não todas, pelo menos a maioria. Então, as chamadas igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, que Deus me deu a graça de visitar esses lugares há pouco tempo atrás, com alguns irmãos aqui da igreja, aquelas igrejas provavelmente foram fundadas nesta época em que Paulo estava instalado na cidade de Éfeso. Então ele saía e fazia pequenas viagens fundando essas igrejas, sempre voltando para o quartel-general, que era a cidade de Éfeso. Então, ali ele fica. Dessa maneira, nós podemos dividir
essa terceira viagem missionária, começando aí no versículo 24 do capítulo 18 e indo até o versículo 16 do capítulo 21, nós podemos dividir em 4 partes. Observe bem claramente aí. A primeira parte, essa parte para o lado de cá, ele visitando as antigas igrejas, os antigos irmãos, passando por Tarso, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Essa é a primeira parte. A segunda, quando ele chega em Éfeso, aí nós temos todo o capítulo 19. Todo o capítulo 19 trata exatamente da estada de Paulo em Éfeso. Então, quando você estiver lendo o capítulo 19 aí de Atos dos Apóstolos, vocês vão ler, você estará lendo o ministério do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso pelo período de 3 anos. 3 anos ele ficou ali pregando o evangelho, fazendo pequenas viagens e fundando aquelas igrejas da região. Outra coisa, a terceira parte que nós podemos ver dessa viagem missionária, aí começando especificamente no versículo 2 do capítulo 20, aí nós temos o apóstolo Paulo atravessando novamente, o Mediterrâneo e indo para Neápolis, desembarcando em Neápolis, chegando a Filipos, aquela viagem que ele tinha feito anteriormente. Vocês se lembram muito bem, e nosso povo aqui é muito bom de memória. Paulo queria pregar no norte, o Espírito de Deus não deixou, o Espírito de Cristo não deixou, e ele queria chegar para a Ásia, o Espírito não deixou. Aí ele chega em Troade, à noite ele tem aquela visão do varão macedônico dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Ou seja, na eternidade, na agenda de Deus, naquela segunda viagem missionária, tinha que ser fundada a igreja na Europa. E ele então atende a mensagem do Senhor, a voz do Senhor, atravessa e chega em Filipos. Filipos ficava na Macedônia, na Europa, e funda então aquela igreja, com a conversão de Lídia, com a conversão do carcereiro e de muitos outros. E ele deseja ir embora, atravessar a Macedônia, chegar no mar Adriático, pegar um navio, ir para a Itália, chegar em Roma. Esse era o desejo dele. Mas o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Não é isso? O Espírito de Deus, mais uma vez, não deixou ele seguir a via Ignácia. Ele teve de parar em Tessalônica. E lá em Tessalônica, ele foi muito usado por Deus. E depois ele teve de descer para Bereia, depois ele desceu para Atenas, depois desceu um pouco mais, e aí sim, chega na Acaia. Até Atenas, estamos ainda na Macedônia. Mas quando ele chega em Corinto, aí ele chega na região da Acaia. Agora, na terceira viagem, depois de 3 anos na cidade de Éfeso, Paulo agora tem o desejo de atravessar novamente o Mediterrâneo e visitar os irmãos na Macedônia e também na Acaia. E aí ele passa novamente agora por Filipos e vai novamente descendo e vai chegar em Corinto. Em Corinto. Pois bem, a quarta parte dessa viagem agora é o caminho de volta. Saindo de Corinto agora, ele faz o caminho de volta. No primeiro momento, ele queria pegar um navio em Corinto e ir direto para Jerusalém. A princípio era esse o desejo, mas Deus não deixou. Ele teve de voltar para Filipos, pegar Lucas. Lembra que ele tinha deixado Lucas lá na cidade de Filipos. E agora ele volta, então ele sobe novamente, observe o mapa, ele volta, passa por Bereia, passa na Tessalônica de novo e chega em Filipos, recolhe Lucas e vai, agora sim, novamente no porto de Neápolis, ele vai atravessar novamente e chega em Troade. Então nós já estamos aí agora na última parte dessa terceira viagem. Ali em Troade, nós temos um momento maravilhoso, a celebração da Santa Ceia, como nós tivemos aqui hoje, uma vigília de mensagem e oração. Eles passaram a noite toda ouvindo a palavra, participando da ceia, louvando ao Senhor, orando ao Senhor. Teve um presbiteriano lá que dormiu, caiu como tem alguns aqui que dormem ainda hoje, e caiu da janela, e Paulo orou e Deus o ressuscitou. Foi uma experiência fantástica. Até ele vir, passa em Mileto, faz uma reunião com o conselho da igreja de Éfeso, exorta e admoesta aqueles presbíteros, e aí
ele vai embora até chegar na Cesareia, e da Cesareia a pé chegar em Jerusalém, onde ele encerra a terceira viagem missionária e é preso, fica mais de 2 anos preso em Jerusalém e sai preso de Jerusalém para Roma, para continuar cumprindo o propósito eterno de Deus. Essa, então, é a grande terceira viagem. Vai terminar, conforme eu disse, nesse versículo 16 do capítulo 21. Vamos, então, tirar algumas lições desta viagem. A cidade de Éfeso, que é o centro, o coração da terceira viagem. Se, de fato, ela durou cerca de 4 anos, e certamente durou 4 anos e um pouquinho, 3 desses 4 anos, o apóstolo Paulo ficou na cidade de Éfeso. Então, essa cidade teve o privilégio de ter o apóstolo lá 3 anos, e ali nasceu, então, uma igreja muito forte, que se tornou uma igreja muito forte, e, de fato, em todo o período do Novo Testamento, considerada a igreja mais forte do Novo Testamento, né, junto com Antioquia da Síria. Pois bem, a cidade de Éfeso, por volta do ano 54, que é quando Paulo chega lá, né, finalzinho do ano 54, segunda metade do ano 54, nessa época, essa cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, a mais importante cidade da Ásia, certamente. Essa cidade era um centro comercial poderosíssimo, também um centro cultural e um centro religioso. Agora um detalhe, olha aqui para mim, muito interessante. Nessa época, no ano 54, segundo os estudiosos, a cidade de Éfeso tinha mais de 250 mil habitantes. Então, às vezes, nós lemos a Bíblia e fico pensando em antigamente, e lembramos daquelas vilazinhas antigamente, e pensando que tudo era pequenininho. Mas essa cidade de Éfeso tinha mais de 250 mil habitantes permanentes. E segundo os estudiosos, por causa do seu porto muito famoso e todo o trânsito marítimo que ligava a Ásia à Europa, passava pelo porto de Éfeso. Em virtude disso, aquela cidade tinha uma população flutuante de mais de 650 mil habitantes. Quase o tamanho da nossa grande Cuiabá. Já naquela época, no ano 54. Então, observe bem como o apóstolo Paulo sempre foi estratégico. Ele sabia que a cidade de Éfeso era estratégica para se tornar um polo para irradiar o evangelho em toda a Ásia, para ganhar a Ásia para Cristo. Ele sabia disso. Esta cidade era estratégica, assim como Antioquia da Síria foi uma cidade estratégica. Então, Deus usando o apóstolo Paulo de forma estratégica. Essa cidade também era um centro religioso famosíssimo. O grande orgulho dessa cidade era o famoso templo de Ártemis, ou Diana. Ártemis para os gregos, Diana para os romanos. A chamada deusa da fertilidade, da fecundidade, da vida. E a figura que representava esta divindade era uma figura muito esquisita, cheia de seios, para representar a fertilidade. E a adoração era feita através das prostitutas cultuais, das sacerdotisas cultuais. E a cidade se orgulhava do famoso templo de Diana, que era considerada, e é considerada, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era exatamente o templo de Diana, né? As ruínas dele já são monumentais, ainda são monumentais. Tivemos o privilégio de vê-las lá. Esta cidade, de fato, era muito famosa, e por causa desse templo, a idolatria campeava nessa cidade. E por causa do porto também, essa cidade acabou desenvolvendo muito misticismo, pessoas de todos os lados. Por causa disso, lá a principal característica era a magia, a feitiçaria daquela cidade. Mas um detalhe curioso, essa cidade também era um centro cultural muito importante naquela época. Recebia influências de todo o Oriente, principalmente do Egito.
E naquela época, na época do apóstolo Paulo, essa cidade possuía a grande biblioteca, chamada Biblioteca de Éfeso, que rivalizava diretamente com a famosa Biblioteca de Alexandria. Então, as duas maiores bibliotecas do mundo, Alexandria e Éfeso, as duas ficavam rivalizando. Grande centro cultural, esportivo também. Os chamados Jogos Pan-Iônicos aconteciam em Éfeso. Para vocês terem ideia, o anfiteatro de Éfeso, que as ruínas estão lá até hoje, na época de Paulo, comportava 25 mil pessoas. Olha que coisa impressionante. E os jogos, né, aconteciam lá. E um detalhe curioso que aparece aqui na Bíblia, às vezes a gente lê e não percebe, né? A Bíblia diz aí, os asiarcas, capítulo 19, versículo 21, e diz que esse grupo de asiarcas, eles se tornaram amigos de Paulo, ou seja, eles favoreceram o apóstolo Paulo. Alguns devem ter se convertido, outros eram simpatizantes, mas o texto diz que eles eram amigos de Paulo. E quem eram esses asiarcas? Na realidade, quando os jogos aconteciam na cidade de Éfeso, as pessoas que lideravam aqueles jogos, as pessoas que eram os coordenadores, os cartolas, digamos assim, naquela época, que presidiam aqueles jogos, eram consideradas pessoas importantes, destacadas na sociedade. Então, ocupar um cargo para preparar os jogos naquela época era algo muito importante. Assim como é importante hoje participar de alguma comissão para preparar o Supremo Concílio, né, da nossa igreja. É importante. Naquela época era importante participar da comissão que organizava os jogos na cidade de Éfeso. E esses asiarcas, eles se tornaram então amigos do apóstolo Paulo. Aliás, no finalzinho da segunda viagem, quando o apóstolo Paulo apenas parou lá e não pôde ficar, vocês se lembram que ele deixou lá naquela cidade? Um casal abençoadíssimo. Quem? Áquila e a Priscila. Áquila e Priscila ficaram naquela cidade, né? Missionários, amigos do apóstolo Paulo, que usaram a própria casa como recurso missiológico, vamos dizer assim, né? E eles ficaram lá trabalhando. Por isso que agora Paulo chega lá e fica surpreso, porque já tinha uma comunidade maravilhosa lá, fruto do trabalho de Áquila e Priscila. Então, na realidade, quem plantou a igreja de Éfeso foi Áquila e Priscila, e essa igreja nasceu na casa deles. E o texto introduz, se vocês observarem, quando começa a terceira viagem, na realidade, do versículo 24 até o versículo 28, na realidade, conta a história de Áquila e Priscila trabalhando com Apolo e mais 12 judeus que só tinham o conhecimento do batismo de João Batista. Então já era a igreja que Áquila e Priscila estavam plantando. E chegou lá naquela cidade um judeu alexandrino, ou seja, um judeu de Alexandria, no Egito. E lá na Alexandria realmente tinha muitos judeus. Nessa época, historiadores dizem que 2/3 da cidade de Alexandria era formada de judeus. E Alexandria era uma cidade que se orgulhava pelo poder, pela capacidade intelectual. Lá em Alexandria, nessa época, já era até mais importante do que Atenas, que estava em decadência. E esse Apolo era um homem eloquente, um homem inteligente, culto, mas e que conhecia alguma coisa de Jesus e conseguia fazer com clareza esse link com o Velho Testamento, mas sabia só até o batismo de João Batista. E aí, quando ele chega na cidade de Éfeso e começa a pregar, Áquila, Priscila, e aí Lucas coloca Priscila primeiro, percebe que de fato ele era uma pessoa interessada, uma pessoa que queria levar Deus a sério, mas ainda não tinha a revelação completa, ainda não tinha o entendimento como um todo.
E o texto diz então que Priscila e Áquila levaram-no para casa e começaram a discipulá-lo. Começaram a explicar para ele com mais profundidade. E também para os outros 12 que aparecem no texto mais adiante. Quando o apóstolo Paulo chega e vai direto visitar, encontrar-se com seus amigos, com seus companheiros, Áquila e Priscila, eles imediatamente passam o relatório para o apóstolo. Diz: olha, tem aí um judeu, o rapaz é sábio mesmo, inteligente, consegue fazer um link muito bom com o Velho Testamento. Ele, por ser até da escola alexandrina, que era uma escola mais voltada, uma escola mais alegórica, então ele conseguia, nas figuras do Velho Testamento, ver com mais clareza Jesus Cristo. Mas ele só conhece até João Batista. E aí o apóstolo Paulo completa aquelas lições de Áquila e Priscila e batiza todos eles. E naquele dia eles recebem o Espírito Santo, verdadeiramente se tornam cristãos. E agora já estavam bem discipulados. E o apóstolo Paulo vai mandar então Apolo para Corinto. Ele vai na frente e vai pastorear a igreja de Corinto. Lembra lá quando dá um problema em Corinto, que os irmãos lá começam a se dividir e um grupo vira grupo do pastor Apolo? É esse Apolo, né? Esse que Priscila e Áquila cuidaram tão bem deles. Aqui na igreja, irmãos, nós temos que aprender essas coisas com a história da Bíblia. O pastor Marcos, o pastor, não dá conta de discipular todo mundo. Nós pregamos com sinceridade de coração e com profundidade, nos esforçamos aqui do púlpito. Mas os membros da igreja têm que pegar os mais novos, têm que ajudar no discipulado, têm que trabalhar os que estão chegando agora. Tem muita gente sincera que quer servir ao Senhor de verdade, mas precisa de conhecimento mais profundo, precisam aprender mais da palavra de Deus. As pessoas se batizam e batizam com sinceridade, mas ainda são neófitos, precisam aprender mais. E só do púlpito não dá conta, nós não temos condições. Às vezes, e a nossa igreja vai crescendo, e os irmãos mais maduros, as irmãs mais maduras, precisam ensinar as mulheres mais novas, ensinar as pessoas que estão começando agora. Nós precisamos ter esse espírito de Áquila e Priscila aqui na nossa igreja. Senão, as pessoas vão entrar na porta da frente e sair na porta dos fundos. E se você ficar esperando que o pastor dê conta disso, não vou dar de jeito nenhum. Não tem condições. Então, quando Paulo chegou, ele se alegrou, porque Priscila e Áquila tinham feito um bom trabalho. Ele apenas agora deu as pinceladas finais, e penso que esse é o principal papel do pastor. Aí ele dá uma corrigida naquilo que precisa corrigir, se precisar corrigir, acerta, mas está muito bem feito o trabalho. E olha que saiu dali um pastorzaço, um grande pastor, um homem muito culto, muito eloquente, um pregador de mão cheia, pastor Apolo. Que coisa maravilhosa. Pois bem, o texto diz que estando agora em Éfeso, depois de ter resolvido essa situação logo de cara, como de costume, o apóstolo Paulo vai para a sinagoga e vai pregar a respeito do reino de Deus, a respeito de Jesus, que Jesus é o Cristo, lá na sinagoga. E o texto diz que ele ficou 3 meses pregando na sinagoga. Mas de repente ele percebe que estava jogando pérolas para os porcos. Porque aqueles judeus, ao invés de se converter, eles ficavam ridicularizando, ficavam meneando a cabeça, né? Ficava zombando. O apóstolo Paulo desistiu daquilo e disse: então vou para frente, vou cuidar de pregar para os gentios. E foi embora, saiu da sinagoga e aquela porta se fechou. Mas aí tem um outro detalhe interessante. Na pregação da palavra de Deus, no trabalho missionário, Zé Antônio, uma porta se fecha, mas Deus abre outra. Sempre foi assim. A porta daquela sinagoga se fechou, mas Deus abriu uma porta na escola de Tirano. O texto diz para nós aí, nós não sabemos bem quem era esse tirano, mas o fato diz que, provavelmente, ele devia ser um filósofo, um homem que se interessou pela pregação do Evangelho, e ele tinha uma escola de filosofia, e cedeu aquela escola para o apóstolo Paulo, para que ele pudesse usá-la em horários
alternados. Então, aquela escola se tornou multiuso. E a Bíblia vai dizer que por 2 anos, o apóstolo Paulo passou lá na escola de Tirano, ensinando, pregando o Evangelho, não deixando de anunciar nenhum desígnio de Deus, direto, constantemente. Olha que coisa maravilhosa, uma porta se fechou lá na sinagoga, mas Deus abriu agora uma porta na escola de Tirano e Paulo pôde ficar tranquilo, 2 anos pregando o Evangelho naquele lugar. Capítulo 19 deixa claro para nós que o trabalho de Paulo ali foi extremamente bem sucedido. Observe aí o versículo 11, diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Olha que coisa, marca esse versículo na sua Bíblia. Muitas pessoas, tanto judeus como gregos, foram convertidas lá em Éfeso. O texto diz, logo adiante, no versículo 17, que veio o temor do Senhor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E mais adiante diz que inclusive os feiticeiros, muitos deles se converteram e publicamente denunciavam e rejeitavam as suas obras. Olha o versículo 19. E um dia da fogueira santa, eles pegaram os seus livros cabalísticos e levaram para a praça pública, renunciaram aquilo, abominaram aquilo, fizeram uma grande fogueira e jogaram os livros ali e queimaram. E o escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, diz: se fosse somar, fazer as contas, o montante para se comprar aqueles livros ali, daria cerca de 50 mil denários. No comentário de Moody, ele diz que hoje, cerca de 10 mil dólares para comprar aqueles livros. 10 mil dólares. Mas mais importante do que 10 mil dólares, é aqueles feiticeiros agora, verdadeiramente convertidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, em face da pregação pelo poder do Espírito Santo de Deus, eles se converteram e publicamente, é triste quando a gente vê um crente ter vergonha de ser crente hoje, mas aqueles feiticeiros agora convertidos publicamente, eles diziam agora publicamente, eles renunciavam, isso era do diabo mesmo, o que eu fazia era do diabo mesmo, está errado mesmo, e jogava os livros no fogo, publicamente. Eles renunciaram àquilo. Tem gente que quer se converter, mas quer converter escondido, porque ninguém saiba. Esses não tiveram medo. E aquele negócio começou a fervilhar pela cidade, e os montões, as pessoas aos montões, se convertendo ao Senhor, e de repente o sindicato lá daquela cidade, o sindicato dos artífices, dos fazedores de ídolos, dos comerciantes da cidade, começaram a ficar preocupados. De repente nós não vamos vender ídolo para mais ninguém, a cidade inteira vai se converter, todo mundo vai mudar. O templo de Diana vai ficar quebrado, vai virar um elefante branco. Começaram a ficar preocupados e começaram a movimentar, e tinha lá o presidente do sindicato, um tal de Demétrio, começou a agitar o povo. Mas é o que eu venho falando desde o início das nossas pregações, quando o evangelho começa a vencer, quando o cavalo branco começa a vencer, os outros cavalos aparecem, e a perseguição começa agora na cidade de Éfeso. Aqueles comerciantes e tantas outras pessoas começam a se levantar contra o apóstolo Paulo e contra os cristãos, contra os discípulos que já estavam ali, ao ponto de a Bíblia dizer que Paulo precisou sair da cidade. Capítulo 20, aí termina o nosso capítulo 19, capítulo 20, diz lá, começa dizendo assim: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Então agora, por causa daquela perseguição, por causa daquele levante, o apóstolo Paulo chama todos os discípulos, chama a igreja, que já era grande, e diz: continuem firmes, continue professando a verdadeira fé, continue defendendo essa fé. Eu preciso ir adiante, mas vocês continuam aqui firmes. E ele então
sai da cidade de Éfeso. Ele é obrigado a deixar a cidade de Éfeso, por causa daquela revolta dos ourives, dos comerciantes daquela cidade. E ele então vai para a região da Macedônia. Para onde? Nos versículos anteriores, se vocês observarem, versículo 21 até o versículo 22, aí desse capítulo 19, ele já tinha enviado para lá Timóteo e Erasto. E lá no texto de 1 Coríntios 16, 8, nós vamos saber que isto estava por volta do mês de junho, depois do Pentecostes. Paulo passou o Pentecostes em Éfeso e logo depois ele zarpou, ele saiu dali e foi para Macedônia. Mas ele já tinha enviado Timóteo e Erasto com o objetivo claro de arrecadar as ofertas lá na Macedônia e na Acaia para poder levar para os irmãos que estavam em Jerusalém. Então ele mandou Timóteo na frente, Erasto na frente. E agora ele sai e vai encontrar com eles lá naquela região. Então ele passa, visita Filipos, reencontra Lucas, vai na Tessalônica, vai na Bereia, aí o nosso mapa vai mostrando, e aí ele vai até Corinto, né? Lá em Corinto ele fica um tempo maior, ele passa cerca de 3 meses, passa o inverno lá em Corinto, né? E visitando os irmãos, fortalecendo a igreja, e no caso de Corinto, corrigindo os erros na igreja de Corinto, as heresias que já estavam surgindo lá na igreja de Corinto. E aí depois surge um tumulto, e ele tem dificuldade de sair de Corinto direto para a região de Éfeso ou de Mileto, ou vir embora. O texto diz que ele então volta a pé e chega até em Filipos para depois pegar o barco. Mas alguns irmãos já tinham ido na frente e estavam esperando pelo apóstolo Paulo em Troade. E agora, quando ele está voltando, ele faz uma parada em Troade. Olha que coisa interessante. Então, observem na Bíblia, em Troade, capítulo 20, versículo 7 até o versículo 12, ele celebra, então, a ceia do Senhor no dia do Senhor. O texto diz isso, no domingo. Então, irmãos, olha aqui para mim. Não foi Constantino que inventou o domingo para nós adorarmos no domingo, não. E se alguém ficar dizendo isso para você, não aceite. O domingo é o dia da adoração verdadeiro para o cristianismo, para o cristão. E já na terceira viagem missionária, nós estamos vendo a igreja se reunir no domingo. E a Santa Ceia celebrada no domingo, no primeiro dia da semana. E era sugestivo fazer isso mesmo, porque a ressurreição se deu no domingo e a descida do Espírito Santo se deu no domingo. Portanto, do ponto de vista teológico, o domingo é muito importante, é, de fato, o dia do Senhor. E não foi inventado por Constantino no ano 317, absolutamente não. O que Constantino fez foi apenas oficializar o que a igreja já fazia. O dia de adoração não é o último da semana. É o primeiro da semana. É as primícias que nós oferecemos para o Senhor. É as primícias. É o primeiro dia. É o domingo, o dia do Senhor. Isso a Bíblia ensina para nós. E lá em Troade, pode observar na sua Bíblia, versos 7 até o 12, Paulo celebra então a Santa Ceia, faz uma vigília, tem aquele culto maravilhoso, né? E aconteceu aquele episódio do Eutico, né, cochilar. Eu já estou vendo um ou outro cochilando aqui. Toma cuidado para não cair, porque o apóstolo Paulo não está aqui não, hein? Vai lá, vai que eu vou orar, prometo que eu vou orar, mas quem sabe? Né? Então fica atento aí, é melhor não dormir. Né? Por segurança é melhor não dormir. Mas o fato é que ele dormiu, Misadai, e caiu, e quebrou o pescoço. Resultado, o apóstolo Paulo foi e orou, e Deus o ressuscitou. Mas lá em Troade, Paulo já tinha decidido que não iria parar em Éfeso novamente. Ele estava com pressa. Ele queria ir logo para Jerusalém, para chegar em Jerusalém na época da festa. Né? Ele queria chegar no dia de Pentecostes em Jerusalém. E por isso ele decidiu, não vou voltar lá em Éfeso, não. Se eu chegar lá na cidade de Éfeso, os irmãos vão querer que eu os visite, e aí um vai me chamar para a casa dele, outro para outra casa, eu não vou ter tempo. Então é melhor passar direto. E aí ele passou direto, não parou em Éfeso, vai parar em Mileto.
Mileto é um porto que ficava perto de Éfeso. Então ele para em Mileto. E antes de seguir, em definitivo, para ir embora, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para uma conversa, para uma reunião do conselho da igreja. E aí é que está as lições que eu quero tirar e encerrar nesta noite. Olha aí, irmãos presbíteros, Deus nos deu o privilégio dessa mensagem a calhar no dia da Santa Ceia, que quase todos estão aqui. Então o apóstolo Paulo falou para nós, os presbíteros, as suas últimas instruções, né? Nós podemos chamar esse sermão aqui de sermão de despedida, lá na cidade de Mileto. Diz-nos o texto claramente que Paulo então mandou chamar os presbíteros da igreja. E ao longo do texto, conforme nós lemos aqui, ele vai usar as seguintes expressões: presbíteros, bispos e pastores. Então, na realidade, nós vamos ver aqui Paulo usando três títulos para o mesmo ofício. Três títulos para o mesmo ofício. Isso fica claro que na mente do apóstolo Paulo, presbítero, bispo e pastor fazem parte do mesmo ofício, não são três ofícios diferentes e principalmente hierárquicos. O pastor manda no bispo, o bispo manda no presbítero, ou o contrário, qualquer jeito que seja. Não, na realidade são três títulos para as mesmas pessoas, as pessoas que ocupavam o mesmo ofício, o ofício de liderança na igreja. Então os líderes da nossa igreja são presbíteros, são bispos, são pastores, isto é a mesma coisa. Então vocês me chamam de pastor, mas eu sou presbítero e sou bispo. Isso o apóstolo Paulo deixa claro para nós. A diferença aqui é apenas de sentido. Presbítero, normalmente a palavra significa ancião, uma pessoa mais velha, uma pessoa que o próprio exemplo dela, por ter vivido mais, inspira a comunidade como um todo. O bispo aqui tem a ver com o sentido de supervisor, de administrador, que na nossa igreja nós chamamos de presbítero regente, o administrador. Mas também o pastor aqui, o guia, o protetor, aquele que cuida de alimentar o rebanho, que na nossa igreja chamamos de presbítero docente, aquele que tem a obrigação de cuidar do rebanho, de evitar as heresias, de alimentar os crentes verdadeiramente. O texto diz então que o apóstolo Paulo passa para eles as últimas instruções, principalmente por causa do versículo 25. O apóstolo Paulo cria que ele não iria vê-los novamente, e tudo indica que não os viu mais mesmo. É bem provável que ele não tenha voltado mais à cidade de Éfeso. Então, eu não vou voltar aqui mais. Vocês não vão ver o meu rosto, eu não vou ver o rosto de vocês. Então, eu quero passar para vocês as últimas instruções, dizia o apóstolo Paulo. E ele disse isso por uma preocupação muito grande que estava no coração de Paulo, antes da terceira viagem e depois da terceira viagem. Olha o que diz aí, versículos 29 e 30. Né? Eu sei, dizia o apóstolo Paulo, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Nós temos visto isso hoje. Pastores, líderes de igrejas, falando coisas pervertidas para arrastar pessoas atrás deles, falando o que o povo quer ouvir, sendo politicamente correto, querendo agradar as pessoas, e com isso contradizendo de forma mortal, de forma letal, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pastores, líderes, prometendo coisas para os outros que a Bíblia não promete, interpretando determinadas passagens da Bíblia de forma alegórica, que não tem sentido nenhum para nós hoje. Precisamos estar atentos. E aí Paulo fala isso para os seus presbíteros, homens ungidos pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo começa o seu discurso de despedida dizendo o seguinte: vocês que são chamados verdadeiramente por Deus, ungidos pelo Espírito Santo de Deus, agora olhem para o meu testemunho.
e se comportem corretamente como presbíteros da igreja, como bispos, como pastores. E ele vai, primeiramente, na primeira parte do seu discurso, ele vai usar o seu testemunho. O seu testemunho. Paulo não teve vergonha de usar o seu testemunho, não teve medo de usar o seu testemunho, até porque era verdadeiro e todos podiam atestar que o que ele estava falando era verdade. Então ele está dizendo, olha aqui para mim, presbíteros, olha aqui para mim. E diz lá, veja como eu servi. Olha aí, começa no versículo 19. Eu servi. Então a primeira coisa que Paulo estava dizendo para os presbíteros, que todos vocês foram eleitos para servir, para servir. Põe isso no coração de vocês. Nenhum presbítero foi eleito para ser servido, mas para servir. Então ele diz, olhe para mim e veja como eu servi. Sendo eu, o apóstolo Paulo, olha como eu servi. Então, antes de tudo, o presbítero é servo. Jesus diz, quem quer ser grande no meu reino, seja o que mais sirva. Ele disse isso. Quando João e Tiago queriam ser importantes lá no colégio apostólico. Segunda coisa, Paulo diz, olha para mim e veja como eu agi, com humildade, com piedade, versículo 19. Meu comportamento humilde e meu comportamento piedoso, com muito choro, com muitas lágrimas, com muita oração. Os presbíteros precisam agir dessa maneira, com humildade, às vezes com paciência, paciência com o mais fraco, paciência com aquele que errou, paciência, enfim. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizendo, olha, tem muita coisa aí, mas vocês precisam ter humildade, tem que ter paciência, precisam ter essa verdadeira piedade. Terceiro, versículo 20 no versículo 27, precisam ter coragem e fidelidade. Medroso não pode ser presbítero, infiel não pode ser presbítero. Necessário ter coragem e ser fiel. É isso que ele estava dizendo. Paulo sabia das perseguições que existiam lá em Éfeso. Ele tinha sofrido isso, tinha saído de lá às pressas. E os irmãos iriam passar por isso. Então ele estava dizendo, né, eu não tive medo de transmitir para vocês toda a verdade, com fidelidade. Versículo 20 e 21, nós podemos ver também Paulo ensinando para eles, olha para mim e vejam que eu agi com estratégia. Então o conselho se reúne exatamente para decidir estratégias, precisa ser estratégico. Eu tenho dito o seguinte, as munições espirituais são inesgotáveis, mas nem por isso nós temos que sair atirando para qualquer lado. Temos que ter estratégia. O apóstolo Paulo diz lá, publicamente e de casa em casa. Então lá na igreja, o apóstolo Paulo criou grupos pequenos, sim, de casa em casa, era uma estratégia. Tinha muita gente que não podia ir na escola de Tirano, então ele ia na casa deles. Então, e os outros irmãos iam. Daqui a pouco, na cidade de Éfeso, tinha um monte de pequenos grupos. Estratégia. O conselho da igreja tem que buscar estratégia. Como é que nós podemos ser mais eficazes, mais eficientes? Como é que o evangelho vai andar mais rápido, vai chegar mais depressa? Nós precisamos ter estratégia, não podemos fazer a mesma coisa o tempo todo, da mesma forma. Não. Nós temos que pregar o mesmo evangelho que pregaram os nossos pais. Mas as estratégias são diferentes. E o conselho tem que estar atento a isso. Outra coisa que ele diz, a expectativa certa, versículo 23, ele está dizendo claramente aí da expectativa certa. Nós precisamos ter a expectativa certa. Olha bem o que ele diz no capítulo 20, no versículo 23. Ele vai dizer assim, né? Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Qual é a expectativa certa? Se o presbítero tiver a expectativa de receber glória, está morto. Está no lugar errado. Glória de homens, piorou. Qualquer presbítero que espera isso, é melhor pedir a carta de exoneração. Porque, na realidade, o apóstolo Paulo tinha a consciência certa. Ele disse, o que me espera, na realidade, é cadeias e tribulações. É isso que me espera. É luta, é dificuldade. É pauleira mesmo. É isso que me espera. Não é glória, palma dos homens. Não. A liderança tem que ter essa consciência. Então, ele está dizendo, olha para mim.
Espírito Santo me garantiu isso, que os homens não vão me honrar. Pelo contrário, vão me perseguir, vão querer até me prender. Outra coisa, além da expectativa certa, a motivação correta. Olha o versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Motivação correta. Motivação correta. O que me motiva? O que me faz estar aqui, enfrentar as lutas, as dificuldades, acordar cedo, fazer aquilo, outro, etc. A certeza de que eu estou cumprindo o ministério que Deus me confiou. Essa é a motivação. Não é o quanto que eu ganho, não é a posição que eu tenho, a honra que me dão, nada disso. Mas é se eu estou ou não cumprindo o ministério que Deus me confiou. Essa tem que ser a minha motivação. E essa foi a motivação do apóstolo Paulo. Ele queria completar a sua carreira. Ele queria realmente agradar o Senhor. Versículos 33 até o 35, ele vai ensinar aí também que os presbíteros, docentes e regentes, precisam ser pessoas abnegadas, sem sorte da ganância, como dizia o apóstolo Pedro na primeira carta, capítulo 5. Lá Pedro diz, pastoreai o rebanho sem sorte da ganância. Paulo diz, eu trabalhei com as minhas mãos, procurei não ser pesado para ninguém, não fiquei atrás nem de roupas, nem de donativos, ou disso ou daquilo outro, mas Deus me deu o suficiente. Abnegado, abnegado. A liderança da igreja tem que ser abnegada, né? Coração na obra e a obra no coração. E por último, a consciência do dever bem cumprido. Olha o versículo 26, que coisa linda, versículo 26. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que, se algum de vós se perder, eu não sou o responsável. Estou lendo esse texto na versão popular. Na nossa versão, nesse versículo 26, ele está dizendo para nós aí o seguinte: portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de vocês. Se alguém aqui for para o inferno, não é porque eu deixei de pregar o evangelho, não. Porque eu venho pregando, tem 11 anos que eu estou pregando esse evangelho aqui nessa igreja. E como o apóstolo Paulo, eu posso dizer, do sangue de vocês eu estou livre. Ninguém vai aqui para o inferno por minha culpa. Porque eu fui negligente, porque eu deixei de pregar. Paulo diz, pelo contrário, dia e noite, eu preguei o evangelho para vocês. Não deixei de vos anunciar nenhum dos desígnios de Deus. Então, eu estou livre do sangue de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Os presbíteros precisam ter essa consciência. Nenhum presbítero pode ser preguiçoso. Todos eles têm que se esforçar para ensinar o evangelho de maneira correta. Sentar com as pessoas, ensinar para as pessoas e poder dizer como o apóstolo Paulo, estou com consciência tranquila, cumpri aquilo que Deus mandou eu cumprir. E encerrando, à luz desse testemunho pessoal, o apóstolo Paulo faz 2 desafios para os seus presbíteros, para os bispos, para os pastores. O primeiro deles está aí, claramente, né? Cuidem, né? Vigiai, cuidem, portanto, vigiai, né? Aliás, verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atendei, cuidem de vocês mesmos e do rebanho que Deus colocou sobre vossa responsabilidade. Esse é o desafio. O presbítero tem que cuidar de si mesmo, para poder cuidar dos outros. Segundo desafio, vigiem. Aí sim, versículo 31. Portanto, vigiai.
constante vigilância. O presbítero é um vigilante. Ele precisa vigiar, ele precisa estar atento, né? Estar atento. Então ele observa, fulano de tal está sumido, o outro está assim, ou está assado, etc. Então ele observa e vai atrás, procura saber. Esse é o presbítero que Paulo queria que aqueles irmãos de Éfeso fossem. O texto diz que depois dessas orientações e desses desafios, eles se abraçaram e aqueles presbíteros beijaram o velho pastor e choraram muito. E ele embarcou e foi embora. E aí o texto vai terminar. Ele passa por Cós, por Rhodes, por Pátara, chega em Tiro, onde ele fica um tempo maior em Tiro. Depois ele vai navegando para a Fenícia e chega na cidade de Cesareia. E aí um detalhe curioso, ele vai se hospedar na casa de Filipe. Lembra do Filipe? O diácono Filipe, o evangelista, aquele que tinha pregado lá na Samaria, morava na Cesareia, e Paulo vai se hospedar na casa deles. E, estando na casa deles, chega um profeta de Jerusalém chamado Ágabo, e profetiza de que Paulo iria encontrar dificuldades em Jerusalém, queria ser preso, queria sofrer. E as pessoas começaram a dizer para Paulo, não vai para Jerusalém. O compromisso de Paulo era maior do que o medo dele. Ele disse, não, eu tenho compromisso com o meu Senhor. Eu tenho que ir para Jerusalém. Então nós temos aí, para encerrar essa mensagem, mais 2 compromissos de Paulo. Compromisso com Cristo e com a sua igreja. E coragem para enfrentar tudo por Cristo. Ele foi para Jerusalém, entregou as ofertas e foi preso. Injustamente. E ficou 2 anos preso. E só não foi condenado injustamente porque ele recorreu a César, clamou por César. E aí foi mandado para Roma. Essa é a terceira viagem, a mais bem-sucedida de todas elas. Nessa terceira viagem, além das muitas almas que se converteram, além das igrejas que foram plantadas, Paulo escreveu 4 cartas. Escreveu a primeira e a segunda carta aos Coríntios, escreveu Gálatas e escreveu Romanos. Olha que viagem produtiva. Olha que tempo abençoado. Mas eu encerro dizendo, quando se faz no poder do Espírito Santo, se faz mais e se faz melhor. Amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor.